Olá, então vamos continuar o nosso trabalho na disciplina de controle de emissões aéreas, agora com um tópico importante que se denomina modelagem de plumas a partir de uma fonte pontual. O nosso tópico abordado então dessa modelagem, a primeira contato que nós temos em termos de modelo é o modelo de Gauss. Vamos analisar algumas particularidades aí, então, a partir dos tópicos abordados anteriormente, do nosso conhecimento, o que ocorre numa emissão atmosférica a partir do momento, então, que o poluente, né, ou a espécie que nós estamos analisando, ela é emitida a partir da chaminé. Então, nós temos aqui nessa situação uma chaminé que apresenta uma determinada taxa de emissão de partículas, aí, genericamente falando, ela emite 6 unidades a cada segundo dessa partícula. Passa através na parte superior da chaminé, a velocidade medida do vento é de 6 metros por segundo. Então, vamos analisar o que ocorre com essa taxa de emissão, com a dispersão dessas partículas. Ora, com essa velocidade, nós temos aqui uma representação no tempo de 1 segundo da distribuição espacial, então, dessas partículas nessa região ao longo e na direção ao longo da velocidade do vento. Nessa situação inferior, nós temos a chaminé, também, mesma chaminé, com as mesmas características, espacial, só que agora com uma taxa de emissão, a mesma taxa de emissão, 6 unidades por segundo, mas com uma velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade do vento. Olhem o que ocorre aqui. O que ocorre é que, observando mais atentamente a situação, a partícula que é emitida a partir da chaminé, ela tem uma determinada temperatura, uma determinada vazão, uma determinada massa, e com isso ela é emitida com uma determinada força. Espero que vocês recordem que nós já conversamos sobre isso anteriormente. Então, essa força, quando ela sai da chaminé, ela encontra uma determinada velocidade do vento que determina uma outra força numa determinada direção. Mas, com essa característica da emissão, ela consegue uma ascensão um pouco maior, essa velocidade é menor, né? Quantidade de movimento um pouco menor. Então, as partículas conseguem ascender um pouco mais e aí se forma uma pluma característica, só que tem algumas particularidades. A quantidade de partículas com uma velocidade menor, ela aumenta em cada região dessa apresentada no diagrama. Se nós evoluirmos isso para uma condição espacial, nós temos o aumento da concentração. Então, vejam bem, o trabalho nosso da análise da dispersão atmosférica, uma das questões importantes está apresentada aqui diretamente, que é, ora, aquela relação entre a importância da velocidade do vento, certo? Na dispersão, mas ao mesmo tempo nós temos o que? A influência das condições da emissão a partir da chaminé e também das condições meteorológicas. Isso é que nós vamos fazer agora nesse momento, introduzir todas as outras variáveis na análise com o objetivo de procurar modelar e de prever o que vai ocorrer com uma determinada partícula aí na atmosfera a partir de condições que nós dominamos do sistema. Perfeito? Essa é a característica da modelagem
E a particularidade é que estamos analisando a partir de uma única fonte nesse momento. Para essa análise, nós estudamos, no primeiro momento, o modelo de Gauss. E esse modelo ele trabalha com algumas considerações e alguns parâmetros que são analisados no modelo. Vamos a eles. Então, o que ele necessita? O que nós necessitamos conhecer para analisar a dispersão atmosférica utilizando esse modelo? Nós precisamos conhecer as características da emissão. Então, velocidade de saída na chaminé, a altura da pluma, aquela que eu mostrei anteriormente, a temperatura, diâmetro da chaminé, que me perdoem, da chaminé. Nós também temos algumas características da superfície, quer dizer, da região, né, da topografia do sistema, como característica da superfície, que seria a rugosidade, a topografia, né, a altitude, se é numa planície, região de montanhas, e também edificações. Nós temos alguns prédios, como que se dá a região no entorno da nossa emissão pontual da chaminé. E condições atmosféricas, velocidade do vento, estabilidade, a estabilidade da atmosfera, que nós já analisamos, a altura de mistura, que é aquela região acima da chaminé, direção do vento. Então, essas são algumas características importantes que, vejam, nós evoluímos muito nesse modelo em relação ao modelo de Box. É claro que esse modelo é um modelo de entrada, né, um modelo inicial aí para conhecimento das emissões atmosféricas e, portanto, ele ainda necessita de muitos dados para aprimoramento, mas é um início de estudo. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Sempre que eu posso, recupero os nossos fundamentos de fenômenos de transporte, né? Como é a transferência de massa, movimento de um fluido, e esse fluido carrega uma determinada concentração de uma espécie. Vamos olhar rapidamente aqui. É claro que qualquer dúvida ela é complementada com o trabalho de fenômenos de transporte. Então, nós temos um elemento de volume, nós temos um sistema de coordenadas colocadas, temos um fluxo de massa numa direção x, certo? Temos o fluxo de massa numa direção y e na direção z. Esse modelo nós já trabalhamos anteriormente. Ocorre a possibilidade da massa de haver uma alteração temporal, quer dizer, o acúmulo da massa no elemento de volume, e também a reação química, que seria o consumo dessa massa no elemento de volume. Equacionando esse sistema, também passar aqui uma revisão de alguns detalhes, variação da massa no tempo, no elemento de volume, a taxa de geração dada pela reação da espécie A, que pode ser de surgimento, né, aparecimento ou desaparecimento também, né, criação, e multiplicado pelo elemento de volume, e apresento apenas a taxa líquida de transferência de massa numa única direção x. É claro que o objetivo é nós chegarmos no modelo de Gauss, e, portanto, alguma particularidade que tem, a gente se reporta lá a fenômeno de transporte 3. O equacionamento colocado, então, nós temos o modelo colocado, né, a equação para modelagem no elemento de volume, que seria um termo transiente, um termo aqui que seria aquele responsável pela entrada, pelo movimento da espécie A devido à velocidade do fluido, né? Uma parte difusiva e a reação química. Ora, esse modelo nós vamos trabalhar com estes parâmetros para analisar o que ocorre
numa dispersão atmosférica. Claro, com todas as particularidades. Aqui, apenas para ressaltar, o coeficiente de difusividade aqui, para quem está com o tópico de transferência de massa bem vivo aí na memória, nós temos aqui apenas apresentado um coeficiente de difusão na direção x, um coeficiente de difusão da espécie na direção y e na direção z. Não está particularizado aqui uma difusão binária, coeficiente de difusividade entre A e B, mas que existe uma determinada difusão dessa espécie A na direção x, y e z. Apenas para ressaltar aí o modelo. Bem, então, colocado algumas simplificações aqui, ainda não estão todas as simplificações, né? Mas o nosso modelo ele não prevê a reação química, né? E a velocidade do movimento advectivo da espécie A, ela se dá somente numa direção, e essa direção é semelhante àquele modelo apresentado de Box, que se dá paralelo a um eixo de referência, que no nosso caso é o eixo x, né? A dimensão x. Então, nós vamos ter apenas a velocidade denominada por u, certo? Então, aqui é apenas colocado uma maneira mais específica, né? A variação, a taxa de variação e a advecção, o que seria da nuvem, né? Devido à velocidade média do vento, estamos considerando uma velocidade média, não está apresentado aqui um perfil da velocidade do vento na atmosfera, e aqui os termos representados na equação se referem à difusão do material na direção x, y e z, né? Dessa espécie que nós estamos analisando. Vamos então às considerações, com muita atenção aqui. A transferência de massa, então, devido ao movimento Boole, esse termo nós já usamos lá em fenômenos de transporte, na direção x, ela é muito superior, vejam, que a contribuição devido à difusão de massa nessa direção, certo? Então, aquela velocidade do vento, ele faz com que ela seja predominante em relação à difusão. Com isso, o segundo termo do lado direito da equação é menor que o primeiro termo e pode ser desconsiderado. Perfeito? Isso vocês revisem aí na equação anterior. O que seria isso? Nós temos que nós apresentamos apenas a parte advectiva da equação e não a parte difusiva. Então, vamos voltar aqui, a parte da difusão da espécie A ao longo da direção x, ela não é levada, não tem uma contribuição importante na análise que nós estamos propondo. A solução se dá em estado estacionário, conforme já indicamos lá no modelo de Box, por exemplo. Uma outra consideração importante aqui, que apesar da velocidade do vento variar nas três direções, a variação é relativamente pequena. Então, com isso, nós consideramos a velocidade na direção U constante. Perfeito? Quer dizer, aquilo que também nós consideramos anteriormente, nós não vamos ter essa velocidade, o gradiente da velocidade U no tempo. Perfeito? A maior direção de transporte se dá justamente na direção x. Já foi enfatizado também. E apresentado os coeficientes de difusão na direção x, y e z para conhecimento. Com isso, o que acontece? Com estas considerações, nós vamos ter variação, a possibilidade da variação. Na direção x, né, devido àquela
consideração anterior, não é apresentado aqui o parâmetro da difusão na direção x, apenas o movimento advectivo. E sem reação química, regime permanente, nós temos a possibilidade de que da pluma haver a dispersão na direção y e na direção z. Direção y horizontal, direção z vertical. Ora, a solução dessa equação, uma equação parcial, né, de segunda ordem, ela está apresentada nesse slide e é claro que existem vários passos até nós chegarmos nessa solução. Apresento a solução para vocês com a particularidade de que há uma necessidade do cálculo dessa constante K para a solução da distribuição espacial da concentração, né, para o conhecimento numa determinada posição x, y e z. Essa constante K, ela é determinada a partir das condições de contorno, perfeito? Ora, as condições de contorno, na verdade, nós vamos buscar no conhecimento, numa particularidade que toda a pluma formada, ou toda a concentração que existe espacial, ela existe devido a uma taxa de emissão Q a partir da chaminé. Então, nós temos uma particularidade importante aqui, essa equação é importante para o entendimento do sistema, que esta taxa de emissão, veja, isso aqui não é a vazão da chaminé, certo? É a taxa de emissão do poluente, né, a partir da chaminé. Ela é dada, então, pela velocidade, a sua concentração e a variação de y de z no espaço, certo? Então, isso aqui é uma equação conservativa que a solução dessa equação, com a substituição, lógico, da concentração nessa equação, nós temos a possibilidade de calcular a constante K. Bom, substituindo aqui, geralmente porque existem algumas particularidades aí, né? Nós podemos delimitar a variação do y e z no espaço, mas normalmente nós resolvemos a equação com os limites de menos infinito a mais infinito, a possibilidade da variação ao longo do eixo x e do eixo y, certo? Efetuando a integração, nós obtemos um valor, um equacionamento para a constante K. Ora, essa constante K, nós substituímos ela no perfil, na equação da concentração, e com isso nós temos uma possibilidade de obter a concentração numa determinada posição a partir da taxa de emissão, do conhecimento da velocidade U, dos coeficientes aqui, muda um pouco a notação, né? Mas dos coeficientes de difusividade na direção Y e Z, e isso nós vamos então ter algumas influências nesses coeficientes de difusividade que vão ficar mais claras a partir desse momento, né? Devido à configuração dessa solução ser semelhante à curva normal, né? É por isso que o modelo é denominado gaussiano. Os coeficientes de difusividade são dados, existem equações semelhantes à distribuição de Gauss, né? E com isso o dy e o dz nós podemos ter relação com os parâmetros σy e σz lá na distribuição gaussiana. Vamos olhar um pouco mais detalhadamente essa solução. Bom, já colocado aqui, substituímos o coeficiente de difusividade pelos parâmetros
gaussianos, né, pelos coeficientes, no caso, de distribuição, de dispersão da pluma. Temos todas as variáveis discretizadas aí, evidentemente, pode colocar um pause, pausar aí o vídeo e analisar com bastante calma. E eu passo uma pequena observação aqui, só fazendo uma pequena observação. Nós usamos o limite inferior e o limite superior, menos infinito e mais infinito. O que acontece? Na direção y, né, a horizontal, muito bem, a pluma, né, emitida a partir da chaminé, ela se distribui horizontalmente, digamos, ela está livre para essa distribuição. Mas tem uma particularidade nessa chaminé, que é a distribuição vertical, direção Z. Ora, nessa direção vertical, nós precisamos fazer um alerta para algumas questões. Então, colocada a chaminé, essa chaminé tem uma determinada altura, e a pluma, então, apresentada. Ora, o que acontece com essa pluma? É lógico que aqui nós já vimos tipos de plumas, né? Então, esta é uma situação que pode acontecer em termos de emissão. A concentração que sai no topo da chaminé, na verdade, ela é diluída nesta região que é o nosso ponto de trabalho, que esta equação, ela, na verdade, ela mostra a distribuição desta emissão nesta região da atmosfera. Mas esta equação, ela não percebe a presença do solo. Então, naquela equação ali, ela é como se ela continuasse a distribuição da espécie A, dessa concentração, ao longo, ela invadisse o solo nessa dispersão, o que numa situação real não ocorre, porque o componente, a espécie, vai ficar retido aqui na superfície do solo, perfeito? Então nós vamos olhar isso aí com uma determinada atenção. Apenas para enfatizar aqui, conforme eu falei lá no início daquela apresentação das partículas sendo emitidas a partir de uma chaminé, existe, dependendo da quantidade de movimento do gás, uma ascensão da pluma, e essa ascensão da pluma é determinada pela letra H, e essa H é denominada, então, a altura efetiva da chaminé, que é o apresentado lá no nosso equacionamento do modelo, né, básico aí da pluma de Gauss. Ora, colocado isso, retornamos aqui à análise da região. Então, está ali a região. Olha só o que acontece. Essa equação, da maneira como está colocada, ela ela vai fornecer uma determinada concentração para uma região, para uma coordenada Z, que na verdade para nós aqui ela não, fisicamente ela já não existe ali, porque o material ficou retido no solo. Com isso nós precisamos de fazer uma segunda análise, uma adaptação na equação, que nós determinamos então denominamos a equação, o modelo de Gauss, mas para uma pluma com reflexão no solo. O que seria isso? Nós consideramos, então, uma outra parcela aqui, parcela do equacionamento, onde nós consideramos que existe uma outra chaminé, agora um rebatimento da chaminé no solo, e, portanto, aquela região apresentada anteriormente, esta chaminé aqui ela é rebatida no solo,
e existe uma outra fictícia, né? Uma outra pluma fictícia, e com isso nós temos uma região agora na parte superior, representada por esta região sombreada aqui, que passa a ser computada, então calculada na equação básica de dispersão da pluma de Gauss, que é esta segunda parcela aqui. Perfeito? Então, esta equação, ela considera, então, aquela concentração de partícula como se ela estivesse agora na parcela da região que nós estamos trabalhando e não lá numa região que, na verdade, não existe devido à presença do solo. Ora, vamos colocar, então, o que seria a distribuição espacial, então, dessa modelagem da pluma de Gauss. Ora, temos a chaminé, sistema de coordenadas colocado, perfeito? Um sistema central aí, né, onde a pluma irá se distribuir, e com isso nós temos a altura efetiva que já foi comentado ali, o H, que tem um subíndice EF, que é usado na literatura, né, mas a gente entende que ele corresponde àquela letra H no modelo. Então, o que nós temos? Ao longo da linha central, então vejam as particularidades, né, do modelo. Por isso que nós trabalhamos já em outro momento com o modelo box. A velocidade do vento se dá ao longo da direção x. Nós temos uma determinada concentração, né, numa distância a partir da chaminé. Nós temos um sistema de coordenadas que, para obter a concentração nesta posição representada aqui, nós teríamos a mesma posição x, porque ela é medida a partir do eixo x, mas numa posição menos y, que é o que seria colocado lá no modelo, e numa posição z igual a zero, porque o sistema está se referindo à posição z igual a zero, perfeito? Numa posição um pouco, uma determinada altura, nós temos x menos y e z. Perfeito? Então vejam que essa correção H se dá porque o sistema de coordenadas está colocado na base da chaminé. Perfeito? Ora, com essa modelagem, nós temos então uma distribuição da emissão, uma distribuição horizontal, certo? Essa distribuição horizontal tem uma determinada característica que é dada pelos coeficientes, né, de dispersão na direção x e na direção y, e tem uma determinada característica vertical também, certo? Dada por esta outra dispersão, no caso, ao longo da direção z. Essa composição forma um cone, perfeito? Que é, lógico, a idealidade da apresentação do nosso sistema, mas olha só o que ocorre. Uma determinada concentração, uma determinada taxa de emissão Q da nossa espécie a ser analisada, se distribuindo ao longo da atmosfera, sujeita a várias situações aí, como influência da velocidade do vento, a radiação solar, aquela questão da topografia e todas as outras particularidades que no momento da aplicação da equação vai ficar bem mais claro esse entendimento. Para finalizar, então, mostrar o que ocorre, digamos, em termos da distribuição da concentração. Apenas para ênfase aqui, então nós temos essa concentração, normalmente nós colocamos que é a posição do receptor, certo? E essa posição, lógico que ela
está referenciada ao local, né, a fonte pontual da emissão. A dispersão da pluma se dá ao longo de uma linha central. Ela ocorre, a dispersão na direção Y, certo? Na direção Z. E existe aqui o segundo termo, que é o último termo aqui, mas esse segundo termo em termos da chave, que é o efeito da reflexão do solo na direção Z. Perfeito? Bom, então, vamos olhar aí algumas questões que existem com relação à concentração. Já comentado a questão da altura efetiva e tudo mais, mas vamos ver algumas particularidades. Olha, a maior concentração da emissão se dará na linha central da pluma. Perfeito? Isso é, digamos, uma noção física que nós temos. E é claro que ela se dá exatamente por causa dessa denominação e da característica da solução do modelo, a dispersão gaussiana, né? Curva normal, certo? Com a média maior na linha do centro. Isso nós estamos olhando em termos de distribuição vertical. Perfeito? É lógico que existe a outra distribuição horizontal. Aqui, uma particularidade apresentada é o que ocorre, então, em termos da concentração no nível do solo, porque isso é importante para nós. O nosso receptor, na maioria das vezes, está localizado no nível do solo, no nível da chaminé. É claro que ele pode estar localizado aqui num prédio, ou até mesmo numa elevação aqui, numa montanha. Então, esse receptor estará numa posição diferente da y igual a zero e z igual a zero. Mas vejamos aqui, então, o que ocorre, por exemplo, numa determinada posição. Ora, se nós analisarmos uma continuidade, é claro que a continuidade dessa concentração máxima da pluma se daria talvez um pouco mais adiante, mas para a representação aqui no sistema, nós estamos entendendo que nesta posição, né, numa posição X, existe um pico, né? Existe uma concentração máxima dessa emissão que se dá nesta posição X. E é claro que ela tem uma distribuição também que vai se dar dependendo do nosso modelo, né? A estimativa do modelo permite essa análise e nós teremos então uma outra distribuição, mas agora da concentração em torno de uma posição que nós queremos estudar. Essa é a grande utilidade do modelo, né? Fazer a estimativa a partir de condições meteorológicas, do conhecimento aqui, ó, da velocidade na direção X, mas fazer uma estimativa e, com isso, saber a qual nível de concentração um determinado receptor estará sujeito a uma determinada distância a partir da chaminé. Essa é a grande utilidade de um modelo, perfeito? Então, com isso, nós abordamos aqui uma parte inicial dessa dispersão e vamos olhar mais adiante com a particularidade necessária à aplicação dessa equação. Voltamos aí no próximo vídeo. Até mais!